tudo que acontece dentro das secretarias. E a de hoje é da Secretaria de Saúde, uma secretaria complexa. E aí o secretário Paulo irá falar dos avanços, do que irá acontecer, do futuro e também do Hospital aqui do Peruíbe. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, boa tarde para quem está em casa também. É isso, pode começar a sua apresentação. Bom, queria agradecer e dizer que a Secretaria, ela tem, conversando com a vereadora, tem um planejamento de como que a gente vai trabalhar os 4 anos com todas as áreas, né, não só o tão sonhado hospital, mas as áreas que merecem atenção. Então, o que a gente tem, e eu vou mostrar aqui uma coisa que muita gente não sabe, né? O tamanho da secretaria, né? A gente tem uma secretaria que tem cerca de 650 Tem uma caneta aqui, por favor? Funcionários ativos, fora os funcionários Pode que marcando estão, com a caneta assim, secretário, que vai até então, agilizar para quem está em casa nos assistindo. Perfeito. A secretaria ela tem cerca de 650 funcionários ativos hoje, cerca de 80 que tem algum tipo de afastamento, seja por doença, seja por estar em outra secretaria ou licença-prêmio, né? Mas que eles se dividem em vários departamentos, né? Muita gente não sabe e é legal a gente mostrar como a secretaria trabalha, né? Então desse lado aqui a gente mostra, né, a primeira grande área da secretaria é a RUE, que a gente chama que é a urgência e emergência, que tem a UPA, tem o SAMU, o EMAD, que é o serviço que a gente faz na casa, no domicílio das pessoas acamadas, e a Academia da Saúde. A atenção básica que ela tem as 13 USAFAs da cidade, né? São 13 USAFAs, né? São 13 USAFAs, sendo que eram 18 equipes de saúde da família, né? A base da atenção básica são as equipes de saúde da família. Cada equipe de saúde da família tem um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem e os ACS, né, que são os agentes que vão na casa das pessoas. Então, são 13 USAFAs, mas a gente tinha até o mês retrasado. Você pode enumerar aí pra gente, ó? A do Centro, Oasis, que está se tornando uma USAFA muito importante pelo tamanho e está bem no meio da cidade. Ribamar, que é uma das maiores, Jardim Brasil também é uma grandona, e Caraguava, que é também uma bem grande. Veneza, Guaraú, Santa Isabel, Torre, Trevo, que é uma das grandes da cidade, né, na Vila Ermida, Vila Peruíbe, Nova Itariri e Recreio Santista. Né? São 13 USAFAs, mas eram 18 equipes da saúde da família, que a partir desse mês passam a ser 20 equipes. Né? A ideia é que a gente tenha mais equipes divididas estrategicamente, para que cada equipe cuide cada vez de menos pessoas, de menos pacientes, e consiga dar atenção necessária dentro dos índices do Previne Brasil, que fala de diabetes, fala da questão de pressão alta, o cuidado com as gestantes, né, com as vacinas e mais alguns índices, para que a gente faça prevenção e evite que essas pessoas fiquem doentes ou se tratem quando estiverem doentes e não tenham que recorrer à emergência com tanta frequência. Então, depois a gente tem a atenção secundária. Nós temos 8 casas na atenção secundária, que é o AME, o ambulatório, o Anfítrio, né, que é o nosso ambulatório de fisioterapia, o CEL, que é para odontologia, Casa do Adolescente, Casa da Mulher, CAPES e SAP, Saúde Mental, Laboratório. A farmácia, que tem uma almoxarifado central, a farmácia central, uma almoxarifado central e algumas farmácias espalhadas pelas USAFAs. O TFD, que é o transporte para fora do domicílio, né, e também as regulações, regulação interna e externa. O que é regulação? Quando o paciente precisa usar um médico fazer um exame, a externa é o que manda para os AMES, para a rede Luci Montoro, para a rede Hebe Camargo, que são do Estado e que fazem a regulação de atendimento desses pacientes para tratamento. A regulação interna, que dirige esses pacientes que vêm das USAFAs para atenção secundária. E o transporte fora do domicílio, que até tem uma tabelinha bem legal para mostrar, que leva essas pessoas da regulação externa para fora da cidade. Secretário, antes de mudar aí para o item, para TFD, quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer. É um setor que chega várias reclamações. Não consegui vaga. Não pode ir o acompanhante, porque senão fica
fora do padrão que se pactuou ali. Então, chega muitas reclamações aqui, por exemplo, no meu gabinete, né? Existe, o senhor tem algum estudo para mudanças, algumas alternativas? Por exemplo, o seu paciente está com câncer, vamos falar de câncer, e está em fase, às vezes, mais ou menos, não grave, mas está grave. E aí ele precisa de um acompanhante. Aí às vezes consegue a vaga, mas não consegue o acompanhante. Existe alguma estudo, alguma expectativa, secretário, para esses pacientes? Eu me preparei, porque eu sabia que esse tema ele é um tema importante, e eu trouxe aqui até foi uma requisição, a gente teve um requerimento de um vereador, e a gente preparou esse material. O vereador Julinho, né? Que mostra o seguinte, ele pediu, e eu aproveitei o material dele para a gente mostrar como funciona o TFD. Então, no mês, ele pediu 3 meses, né, maio, junho e julho, foi um pedido do mês passado, então a gente não tinha agosto fechado ainda. Então, a gente transporta por mês, em média, 2.550 pessoas, vamos dizer assim. Em 3 meses, 7.700 pessoas para fora de Peruíbe, sendo que 5.200 pacientes e 2.400 acompanhantes, ou seja, metade de quem vai com acompanhante, tá? E essas são as faltas que a gente teve, pessoas que marcaram e não foram. Quantas? 644. 644 faltas em 3 meses. Muita coisa, né? Aproximadamente aqui 8% das pessoas que marcam não aparecem. O que é ruim isso? Quando eu marco com um paciente e no dia ele não aparece, eu deixei eventualmente alguém de fora. Tá? E importante, para onde que essas pessoas vão, né? Então, Santos vamos pegar aqui, do total de 7 mil e pouco, Santos é metade, tá? De 7.700, Santos dá quase metade, 3.400. São Paulo, que é um grande desafio, subir a serra, é longe, pega trânsito em São Paulo, uma coisa é você ir até Itanhaém, ou até Santos, que também tem um trânsito complicado, mas São Paulo tem um trânsito, da hora que você chega ali na boca da Imigrantes, você pode levar alguém para o HC, que dá mais 40 minutos, você pode levar para um hospital lá na Zona Leste. A gente conseguiu recentemente andar bastante com a fila de ressonância da cidade, mas a gente conseguiu estar em Paulista, que dá 1h20 da boca da Imigrantes até lá, né? Mas conseguimos as vagas de ressonância e a gente foi fazer, né? Então São Paulo ele dá praticamente aqui de 7 mil, 2 mil, então é muita coisa. Praia Grande, né? O AME da Praia Grande, o AME de São Vicente, Cubatão, porque a gente manda muita gente fazer hemodiálise em Cubatão. Tem hemodiálise em... Quanto que deu o Cubatão? 242. Tem hemodiálise em Guarujá também, né? Registro e Pariquera, aqui uma informação importante, né? São hospitais da DRS 12, que não é a nossa. E a gente está brigando no bom sentido. Teve uma reunião antes de ontem lá em Miracatu para a gente conseguir algumas vagas a mais, pactuar algumas vagas a mais na DRS do Vale do Ribeira, principalmente para fratura de fêmur, que é um tema que acontece muito em Peruíbe, é uma cidade com muitos idosos. Então, quando a gente leva pessoas para Registro e Pariquera, a gente passa a usar uma outra DRS e a gente está buscando essas vagas para acelerar a saída de pacientes daqui com fêmur quebrado. Tem muita gente com essa situação, porque tem muitos idosos. E por aí vai, né? Santo André, São Bernardo, Itanhaém. Então, isso é o TFD, tá? É bom não confundir esse volume aqui, esse Itanhaém 24, porque TFD é o transporte de agendamento de exames e consultas fora da cidade, fora do domicílio. A gente pega de madrugada, tem van que sai 2h30 da manhã, para conseguir chegar às 7 em São Paulo. Até amanhecer a gente pega na casa das pessoas, pode ser na Vila Peruíbe, pode ser no Veneza, pode ser aqui no centro. Depois de manhã acaba pegando alguns pontos estratégicos. E isso aqui não tem nada a ver com os transportes que a UPA faz. Tá? A UPA isso é só o TFD. Só TFD. Transporte fora do município, do domicílio. Em média, a nossa capacidade hoje, a gente atende, tem aqui um resuminho, com vans alugadas, né, de um serviço que a gente contrata. Então, de 997 viagens em 3 meses, que levaram 7.000 pessoas, 7.700 pessoas, né, em 997 viagens em 3 meses. São 330 viagens por mês. Divide isso aqui por 20 dias, porque são dias de semana geralmente.
né? É um volume gigantesco. A nossa capacidade são de 99 pessoas por dia. A gente vai ampliar essa capacidade, vai ter uma nova licitação desse serviço. Sim. E estamos recebendo, já está em fase final de homologação, 2 vans novas da cidade. Sim. Se eu coloco vans novas, eu tenho que colocar motoristas novos, porque a gente tem que ter, hoje, uma das questionamentos que fazem, por que tem tanta hora extra de motorista? Porque a gente hoje está levando 120 pessoas por dia. Nossa capacidade é 99. Desse transporte, o TFD, uma parte é da prefeitura, uma ou parte da todos prefeitura, são das terceirizadas? Então, esses carros e ambulância são prefeitura. Então, de 987 viagens em 3 meses, que levaram 7.000 pessoas, 7.700 pessoas, 505 foram de vans, que é um serviço que a gente contrata, Sim. e 400, quase 500 com carros da prefeitura. Sim. Então é meio a meio praticamente. Aí a gente está adquirindo mais 2 vans da prefeitura, e para isso eu preciso ter mais motoristas. Tá. Antes de passar para o próximo tema, pessoal, é muito importante você que está nos assistindo, que reclama do transporte. Então, são transportados no transporte fora do domicílio 7.723 pacientes, a cada 3 meses. A cada 3 meses, tá? E aí são inclusos também aí os acompanhantes. O que é que o secretário está falando? Mais de 200 faltas, pessoal. E isso faz quando você falta, você deixa você aí que está nos assistindo, você acaba atrapalhando quem realmente precisa. Secretário, pode passar para o próximo tema aí. Só queria lembrar... É um tema muito importante esse aqui, do transporte, viu, gente? Tem algumas situações aqui que eu queria pedir, por favor, para poder falar. Pode falar. Não está aqui computado altas hospitalares, nem as saídas da UPA. Então, o sistema de transporte da UPA é um outro sistema, são 4 ambulâncias, e a UPA manda para fora pessoas que precisam de atendimento emergencial, internação em hospitais, seja em São Paulo, Santos, Praia Grande, Itanhaém, Pariquera ou Registro, que não estão nesses dados. Em média, a UPA tira acamados dentro de ambulâncias 9 pessoas por dia daqui. Tá? E outra informação dá uma média de 300 por mês aproximada. Exatamente. E o que é uma informação importante é que a gente, por lei, não tem a obrigação de trazer altas médicas. Entendi. Mas a gente traz 90% das altas, a gente dá um jeito de trazer. Porque o carro já está lá levando alguém. Sim. A prioridade sempre é tirar da UPA alguém para ir para o hospital. Porque quem está saindo da UPA para ir para um hospital precisa de atendimento de urgências. Quem está tendo alta no hospital já foi cuidado. Sim. Então a gente não prioriza e a lei não nos obriga, não obriga a cidade a buscar altas, mas a gente hoje traz 90% das altas porque a gente aproveita o carro. Então muitas vezes vocês vão perceber, e a vereadora e o vereador devem ter percebido, algum paciente que fica, olha, não me trouxeram ainda, estou aqui esperando às 5 horas, 6 horas. A prioridade é tirar da UPA e levar para o hospital. Sim. E a gente faz esse rumaneio. O carro vai levar, a gente leva hoje 46 pessoas de hemodiálise e alguns acamados para fora, né? Então um carro do TFD ou da UPA, o carro está no Guarujá, ele passa em Santos e traz uma alta. E às vezes demora, né? A prioridade não é trazer quem está de alta, é levar quem está doente. Sim. Mas essa diferença faz com que às vezes um paciente tenha alta às 8 da manhã, aí o próprio hospital tem que mandar um e-mail para a cidade. Esse e-mail às vezes demora. Sim. Vai chegar aqui às 10 da manhã. O próprio assistente social do hospital. E aí a partir daí é uma correria para conseguir arrumar um carro. E muitas vezes a gente manda o carro vazio para buscar essa alta. Exatamente, próximo. E muitas altas são de van, muitas altas são na ambulância mesmo. O paciente vem na ambulância, ele vem acamado com oxigênio para casa. Tá? Então, acho que esse tema TFD é importante. Sim. A gente está comprando mais 2 vans para aumentar nossa capacidade, contratando mais 3 motoristas do concurso. Sim. Um já começou, para aumentar essa capacidade, mas enquanto isso não acontece, uma van que faria 2 viagens num dia, acaba fazendo 3 ou 4. Isso gera mais custo, isso gera hora extra. Lembrando que falta, secretário, só corrigindo aí, no quadrimestre, 644. É muita coisa, gente. Paulo, secretário, essas 2 vans que vocês vão comprar, mas melhora em quanto a capacidade de atendimento por dia? Dá aproximadamente, vamos falar em 4 viagens, vezes até 8 pessoas,
60 pessoas por dia a mais. Bastante, né? 60% da capacidade que seja. Vai aumentar bastante. É importante que muitas vezes tem uma regra, né, para o TFD, as pessoas têm que pedir com uma certa antecedência. Quando a gente chega, muitas vezes, chega muita gente de última hora e a gente não rejeita, claro, mas é por ordem de chegada. Sim. E muitas vezes essas de última hora, quando o transporte já está lotado para o dia seguinte, a gente acaba tendo que fazer escolhas. Tá? Desculpa te cortar. Essa antecedência, mais ou menos quantos dias assim antes? 10 dias, 15 dias antes tem que usar? O pedido são 7 dias, a confirmação vem durante a semana. 7 dias antes tem que fazer o pedido. É o ideal para que a gente se organize. A pessoa já tem um agendamento, né? Para que a gente se organize. Mas acontece muito que um paciente está hoje no AME e o médico pede para ele voltar amanhã à Praia Grande, no São Vicente, em Santos. E aí ele vem, ele pede para a gente, se tiver lugar ele vai. Mas se tiver um lugar só, ele vai e o acompanhante não vai poder ir. Então, de última hora, né? E aconteceu já da gente ter uma vaga de última hora e ter 3 pessoas pedindo. A gente tinha 2 fisioterapias e uma criança acamada fazendo um exame de cintilografia, que é super difícil conseguir. E a gente vai escolher aquele que tem mais necessidade. Né? Claro que a gente quer levar todo mundo, mas esses de última hora a gente acaba escolhendo quem precisa de mais atenção e está mais em risco. Então isso é importante. É um serviço que a gente quer ampliar, mas é um serviço que custa muito caro para a cidade. A gente tem trabalhado para conseguir que o governo do estado faça um AME aqui no extremo sul do litoral, ou Peruíbe ou Itanhaém, um AME estadual como a gente já tem hoje na Praia Grande, em Santos e São Vicente. Essas vagas também elas são oriundas da regulação, então o paciente hoje ele vai no posto de saúde ou vai no AME de Peruíbe, ele se pede uma consulta mais aprofundada com o especialista. Lembrando, o sistema do SUS ele exige que a cidade faça atenção básica, urgência e emergência. A atenção secundária, o ambulatório, ele é do estado. Sim. Mas Peruíbe tem o seu AME, é um AME limitado por uma questão orçamentária, uma questão de capacidade. A gente tem problemas, nós somos a última cidade da Baixada, então quando a gente perde um médico, um ortopedista, por exemplo, um neurologista, ou um gastro, e aconteceu agora há pouco tempo, é uma luta para a gente conseguir médicos que queiram vir trabalhar aqui. Né? Não tem tantos ortopedistas morando na cidade, então depende de médico de Santos ou de São Paulo, e muitas vezes é muito mais confortável para o médico de Santos ir até Praia Grande, ou um médico de São Paulo ir até Santos, do que vir até Peruíbe. Então, hoje a cidade tem aberta para contratar pelo sistema de RPA, 2 ortopedistas para o AME, um gastro para o AME, um urologista para o AME que a gente não tem na cidade, e mais um oftalmo, que são as filas maiores que a gente tem. Por que a gente não contratou ainda? Porque a gente está procurando. Né? Nosso salário da cidade não é o mais baixo da região, é um salário atrativo, mas a gente tem que fazer com que os médicos queiram vir até Peruíbe, saindo de Santos 1h30 com trânsito, para trabalhar aqui. Então essa é a nossa dificuldade, tanto ortopedista para o AME, como para a UPA, por exemplo, que é um assunto, ortopedista da UPA é um outro assunto importante para a cidade. É isso, e é longe, hein, para Santos. Só no Guilherme Alves eu estou 30 anos, é uma loucura. Agora eu estou aqui. Vamos lá, secretário, próximo, você tem meia hora ainda, mas pode demorar o tempo que você quiser, o tempo agora é teu, tá? É importante a gente mostrar. O tempo é seu, não é nosso. O nosso aqui a gente está à disposição do senhor, tá? A estrutura da cidade, né? Então, a gente falou do TFD, falou da regulação, a gente tem as vigilâncias, né? A sanitária e epidemiológica, quem cuida da dengue, o SAI, que é um serviço especializado que atende nossos pacientes de HIV e de tuberculose, e também agora o nosso tão sonhado hospital. Sim. Né? Então, se vocês somarem aqui, a gente tem 650, 680 trabalhadores hoje, funcionários, na saúde até hoje da cidade, e com o hospital a gente vai dobrar o nosso contingente de funcionários. A saúde de Peruíbe ela vai ganhar o dobro de funcionários com o hospital, que a gente chama de atenção terciária. 1% da população de Peruíbe vai trabalhar no hospital. Isso é uma coisa muito legal, vai gerar emprego na cidade. Isso é importante. Tá? Então, quando a gente fala aqui das estruturas da saúde, o que elas produzem para a cidade, são nessa parte vertical aqui da nossa tabela,
São 34 casas que a gente tem somando o hospital, né? 33 endereços de saúde na cidade, somando as USAFAs, mais o último que é o hospital, que é 34, né? E a secretaria hoje, na minha gestão, ela está dividida em 4 áreas que cuidam da saúde da cidade. A ouvidoria, o jurídico, a parte de gestão, a parte de operação e a parte de planejamento. Isso é uma estrutura que eu criei quando eu cheguei aqui, que está se consolidando, em que cada horizontal dessa cuida das áreas que dão as saídas para os pacientes da cidade. Outra informação legal é que a cidade ela tem grandes projetos hoje em transformação, né? Todo mundo sonha com o hospital, ele está ali, mas o projeto principal para mim chama-se Cuidar pelo IB, que é a nossa ouvidoria nova, é a ouvidoria que a gente chama de ouvidoria responsiva, em que ela entende quais são os pacientes que precisam de carinho, precisam de atenção, e ela está se consolidando, está crescendo. Quem toca isso aqui é o diretor, é o Bruno. Tem um assistente social entrando nessa área, com o suporte do médico regulador da cidade, que é o novo sistema de regulação do Ministério da Saúde. E, então esse Cuidar pelo IB é um projeto que já está saindo do papel, já teve elogios até de alguns colegas vereadores da oposição, até agradeci eles pelo elogio, porque sim, esse é o intuito, é cuidar das pessoas que precisam, as pessoas que não têm, às vezes, não entenderam o sistema da saúde, não entendem algum tipo de demora, mesmo, que às vezes tem uma dificuldade em entrar no sistema de levar uma documentação. Então é um projeto que tem carinho pelo nosso cidadão. E ele está começando a gerar frutos, gerar o que a gente quer, não é marketing, mas sim resolver a vida das pessoas. Depois a gente tem o hospital, que a gente vai falar bastante dele daqui a pouquinho, a nova UPA, que também a gente vai falar, o ESUS, a digitalização da saúde, né? Hoje qualquer munícipe que vai no postinho de saúde, ele tem que fazer um exame, ele vem com o papelzinho na mão até a regulação ali do lado da UPA atual, ou então ele espera um malote vir e demora um tempão para depois ser analisado. A gente está digitalizando tudo. Então, um outro assunto que é importante na digitalização o paciente fez um raio-x ontem no AME e passou mal hoje por algum motivo, foi para a UPA. Até o começo de outubro, o médico da UPA vai conseguir entrar no SUS e ver aquele exame de raio-x que foi feito ontem. Isso significa que não vai ter que fazer um raio-x novo, a cidade economiza dinheiro com um exame repetido, né? E o médico que está ali na porta da UPA, ali na salinha, no consultório, vai ter todo o histórico desse paciente lá no postinho, se ele tem uma doença crônica. Então isso vai reduzir papel, vai reduzir o tempo de atendimento e vai dar um atendimento. Isso sim é humanização. É o paciente, é o médico que está atendendo ele, seja no AME, no postinho de saúde ou na UPA, ter o prontuário do paciente na mão para entender qual que é o histórico dele. Então a gente tem a nova atenção primária, que é o próximo item, a gente está reformulando a atenção primária. Como eu disse agora há pouco, tínhamos 18 equipes de saúde da família na cidade, e agora a gente já contratou as 2 equipes novas, 2 médicos novos, 2 novos enfermeiros e 2 novos técnicos de enfermagem, mais 11 ACS novos para atuarem nessas equipes. E isso vai dar para a gente maior velocidade. As equipes novas vão ficar Jardim Brasil e Ribamar. São as novas equipes. A terceira equipe do Ribamar, que é um posto grande, que está sobrecarregado. E a segunda equipe do Jardim Brasil, que vai pegar o pessoal da Ilha Grande, um pedacinho ali do Caraminguava e do Caraguava, para a gente aliviar o posto do Caraguava. E no caso do Ribamar, vai pegar um pouquinho de gente do Oásis, e consequentemente o postinho do Oásis vai pegar um pouquinho mais de gente da Torre e um pouquinho de gente do centro. Então a gente, com uma equipe mais no Ribamar e uma mais no Jardim Brasil, que é a equipe 19 e a equipe 20, né, a gente consegue desafogar o Oásis, desafogar Caraguava e um pouquinho do centro, um pouquinho da Torre. Secretário, atenção básica, né? Tem bastante reclamações, né? Mas, o tempo de espera para passar no médico, não do serviço, mas o tempo de espera para passar no médico, ele é bem demorado, mesmo tendo o Ministério da Saúde já preconiza alguns atendimentos para os enfermeiros, né? E outra coisa, os ACS também, às vezes ele faz papel de recepcionista,
E eles falam, não consigo atingir o meu território, porque às vezes eu tenho que colaborar lá no setor da recepção, né? E assim, existe algum planejamento nesse sentido, a parte de administração, a parte dos ACS que o senhor já falou aí que agora serão contratados 11. Esse pessoal, eles vão intensificar mais o trabalho deles nos bairros, de casa em casa? Qual o projeto do senhor com relação à demanda reprimida? O tempo de espera, que às vezes é 30, 60, 90 dias. Algumas unidades básicas de saúde, a maioria dos médicos só funciona segunda, quarta e quinta. Tem o DF, né? É dia de folga do médico, então tem lugar que, por exemplo, Veneza, só tem médico de segunda a quinta. Na sexta é a folga dele. Existe algum planejamento nesse sentido para o senhor dos ACS, dos médicos, da demanda reprimida e também se existe alguma campanha para os pacientes hipertensos, diabéticos, né, que acabam parando na UPA com infarto, com AVC, né, que é o derrame, assim, se você tem algum planejamento nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Sim, quando eu falo de nova atenção primária, passa, né, por 2 equipes novas de saúde da família, que vai aumentar a capacidade em 11%, que a gente tem hoje, e a gente planeja aí para o ano que vem mais uma equipe, para 2027 mais uma equipe. Então a gente chegaria a 22 equipes até o final do governo, ou 23 equipes se a gente conseguir, né? Lembrar que cada equipe tem um custo alto, né? São vários profissionais, médico, e a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Equilibrar o investimento da cidade. Mas hoje a gente está aumentando em 11% a capacidade, 11,5%. E a gente quer aumentar mais. Mas não passa só por ter mais gente, passa em ter gestão. A gente está escrevendo um protocolo clínico novo para a cidade, não é só para atenção primária, por médicos, né? Está sendo liderado pelo Dr. César esse protocolo novo para que você chegue na USAFA do Trevo ou na Vila Peruíbe ou no Recreio e tenha exatamente a mesma sistemática. Claro que tem os AFAs maiores e menores, né? Então a gente tem uma equipe de saúde da família no Guaraú e uma no Veneza, e essas populações são menores do que, por exemplo, a do centro ou a do Oásis. Então a gente vai ter sempre uma diferença, né? E a gente tem que ter gente suficiente, não só médicos, enfermeiros, mas também, como você falou, na infraestrutura, no atendimento, no balcão, para acolher melhor esses pacientes, para entender melhor, mas sem um protocolo novo escrito que todo mundo siga igual em todos os AFAs. Hoje a gente sabe que cada USAFA tenta fazer o seu melhor, funcionários hiper dedicados, mas cada uma faz do seu jeito. Então a gente quer unificar essa forma de trabalhar. A gente está cada vez com mais dados de fila, né? Qual o postinho hoje que eu chegar, qual que é a fila para eu passar pelo médico no Veneza e no Trevo. E com isso a gente usar esses médicos de maneira mais inteligente. Em alguns desses casos a gente já tem estudo pronto de estender o horário do postinho para que o médico acolha mais pacientes e evite que esse paciente saia correndo para ir para a UPA sem ter necessidade. Né? Então passa por um processo de reestruturação, não só de colocar mais gente, mas de protocolo, de processo, gestão das filas, e com isso a gente espera, né, e não é um processo de um dia para o outro, que a gente tenha um atendimento melhor, que no final das contas, quando a gente fala em humanização, a primeira coisa é colocar o paciente para dentro do sistema. Entender a dor do paciente, se ele precisa de um atendimento urgente ou não, se ele pode esperar o prazo normal, aceitável de agendamento de uma consulta, se ele precisa de um atendimento de urgência. Isso é humanização, você entender a dor do paciente, a necessidade ali na hora. Secretário, e dar esse atendimento. Você tem se destacado como um secretário que cuida muito da humanização dos pacientes. Isso aí eles vêm e falam. Ontem a Simone, ela faz direito na Faculdade de Peruíbe, ela é uma das mais ativas, porque a filha dela foi internada lá na UPA. Ela falou, nossa, socorro, né? Eu fui na faculdade resolver uma situação lá com ela falou, nossa, o secretário foi lá e viu minha filha, né? A filha dela é autista. Ela ficou, eu vou fazer um depoimento lá na página, na rede social, né? Então a gente fica feliz em você ter se destacado. Eu moro aqui na cidade, eu falo com muita tranquilidade, tá, secretário? Eu moro aqui na cidade há mais de 30 anos, né? Então eu vim de uma família toda, então eu tenho
familiares em todas as regiões da saúde. Eu tenho cunhada no Acre, eu tenho um parente no Sírio-Libanês, meu marido era médico, minha filha é médica. E você tem se destacado com essa sua sensibilidade. Eu acho que está fazendo toda a diferença na sua gestão. Eu falo como pessoa, mas os pacientes falam isso. O secretário foi lá me atender, o secretário foi lá no meu leito, o secretário... E a gente não via isso, secretário, nos últimos muitos anos que a gente não vê isso aqui na nossa cidade. Isso é um fato, eu vou até olhar para a câmera aqui, isso é um fato. A sua humanização, né? Que é uma cobrança que eu sempre fiz. Eu falo, a pessoa que vai, o gestor de saúde, ele tem que ter esse lado humano, esse lado... E você tem se destacado... com relação, você está vindo da iniciativa privada, você tem se destacado no SUS, né, que eu falo que é o maior sistema único de saúde do mundo. E aqui na nossa cidade o destaque do Paulo hoje, Bianchi, né, Gustavo, é atender. Não só atender vereador, atender a ponta, né? Você nem sabia que ela me conhecia, eu não pedi ajuda e ela falou que vai pôr no Facebook como é que você foi lá e a filha dela. Então, a gente fica feliz com esses depoimentos desses pacientes, doutor Paulo, da sua forma de trabalhar. Não só na gestão, na dinâmica que você deu para a nossa saúde, você deu uma dinâmica, né? E eu falo assim, gente, não estou menosprezando o secretário, nem eu estou falando o que eu vivencio, o que eu estou vendo e o que está acontecendo. Às vezes eu ligo para ele, Paulo, estou com planilha, estou fazendo planilha. Gente, assim, isso é inédito aqui na sua cidade. Então tem que ser valorizado. Quando você tem um gestor desse naipe, numa secretaria de saúde, fazendo tudo isso aí que... Esse próprio estudo que ele faz, né? Esse próprio estudo que você fez. Bem claro, bem nítido. Não esquece que você tem 20 minutos. O nosso tempo não tem problema. Você pode ficar a tarde inteira aqui, né? Então. E assim, isso, a sua humanização. Tem um projeto do governo do estado, do Ministério da Saúde, chama Humaniza SUS. A Estela Mares que faz, já trouxe ela para cá. Gostaria também que o senhor ouvisse isso aí. Mas o seu destaque hoje não é só a gestão nos serviços todos, mas é a sua humanização. Isso está sendo falado nos 4 cantos da cidade, viu, secretário? E não só por essa Casa de Leis, por nós, né, Gustavo? Claro. Mas por todos os munícipes, e ali você vai e às vezes você faz questão de ir no leito ouvir esse paciente. E isso tem feito a diferença. Pode prosseguir, era só um comentário aqui. Então, assim, acho que eu tento ser o mais racional possível para buscar recursos e aplicar bem o recurso que a gente tem, né? Cortar, enxugar ali, sempre tem um cano estourado vazando água. Ontem estourou o cano do AME, vazou água a madrugada inteira, então isso aí a gente sofre que a conta de água vem alta, eu fico bravo, eu quero que entre nessa BESP para cortar a parte do esgoto, né? Se vazou água, eu pagar sua água, eu pago o esgoto. Então, assim, são dinheiro ali, R$1.000, R$2.000, que faz falta pra gente. Então, eu penso, né, tanto no pequenininho ali, mas como no macro, como é que eu organizo de uma forma racional o recurso que a gente tem, que é limitado, né? O Peruíbe hoje, com a mesma população de Bertioga tem 1,4 vezes mais dinheiro que a saúde de Peruíbe. É uma cidade que tem petróleo, tem um monte de condomínio chique e a gente não tem tanto dinheiro assim. Então tem que pegar esse dinheiro, esticar, fazer ele render. Então essa é a parte racional, né? Entender, a gente contratou agora 55 funcionários do concurso, faltam 30 para fazer exame médico agora, focados em 3 áreas da saúde, né? Na atenção básica, essas 2 equipes da saúde da família, na saúde mental, né? Na questão do TEA, na questão da saúde mental do adulto. A gente vai inclusive mudar o CAPES de lugar para uma casa maior. A gente tinha arrumado uma que era até mais barato que a atual aluguel, mas não deu certo, nós estamos procurando outra. Já temos o lugar dos SAPs novo, com a sala multissensorial. Então são contratações focadas e racionais para a nossa necessidade. Saúde da família, atenção básica, postinho, saúde mental, que é uma dor da cidade hoje, tem muita gente precisando. A gente contratou 7 psicólogos. Só da saúde mental vai mais uma pergunta, secretário. Sempre foi bem complexo aqui a saúde mental da cidade e o SAPs tinha só no Conselho Tutelar, mais de 100 órgãos judiciais, né? No CAPS também tinha bastante o CAPS adulto. Tem algum planejamento de imediato, secretário, que nós estamos no setembro... Setembro Amarelo contra o Suicídio, é um projeto de lei desta vereadora, as luzes amarelas aqui na Câmara. Mas assim, secretário, existe alguma programação para as unidades básicas de saúde? Porque assim, a gente já tem o CAPS, né? Alguns
por exemplo, algumas ações, algumas palestras com relação a isso. Esse mês nós tivemos no CAPS mais de 15 Peruíbe, 15 pessoas que tentaram cometer suicídio, né? Tem um caso que eu acompanhei, que eu não posso falar porque é menor. E aí, assim, qual o projeto que o senhor tem, que eu acho que é muito importante também, CAPS e SAPS, que tem a sala sensorial. Fala aí, Gustavo, do seu irmão. Recentemente a gente foi visitar a sala multissensorial. É bom deixar claro que, na verdade, a sala multissensorial, né, vereadora, é uma ferramenta, né? Não é uma ferramenta de terapia para as crianças neurodivergentes, né? Então é muito bacana. Já tem a verba destinada do deputado estadual Caio França, e a gente tem que correr atrás agora disso aí para pôr essa sala para funcionar, né? Tema aí, que é um tema que quem está nos assistindo, pessoal, teve o CAPS assim como... Assim, é complicado, tá? Desculpa os profissionais da saúde, mas muitas reclamações do CAPS, falta de estrutura local, falta de profissionais, e o profissional acaba adoecendo porque ele fica com sobrecarga. Qual o projeto que você tem para o CAPS e SAPS, rapidinho aí para os nossos munícipes CAPS aí? E SAPS, a gente está mudando os dois de locais maiores, né? O SAPS já tem um lugar certinho que vai ter que fazer uma pequena reforma. O CAPS, a casa nova, a gente tinha fechado, mas o proprietário desistiu, uma casa maior com mais 2 salas de atendimento para aumentar a capacidade, 17 novos profissionais para a saúde mental, terapeuta ocupacional são 4, 7 psicólogos, um neuroinfantil, 2 psiquiatras, para a gente aumentar a capacidade, não só no CAPS e no SAPS, como também o atendimento psicológico nas USAFAs, para a gente chegar mais perto. O prazo hoje, no caso do TEA, que é um dos temas, mas o TEA não é o único, né, situação de saúde mental infantil. A gente tinha uma dificuldade de diagnosticar, de acolher, diagnosticar e começar a tratar essa criança. Aí vou dar um exemplo, o fonoaudiólogo, a gente queria contratar 4, tinha um no concurso e não aceitou. Aí vai abrir um seletivo, já está abrindo seletivo para buscar fonos de maneira seletiva RPA temporários, porque não tem no concurso. E é um profissional difícil, isso faz toda a diferença nesse tratamento. Então, tem esse olhar da gestão, né? O prefeito Felipe, ele apoia demais essa área e está investindo bastante. Claro que contrata as pessoas e o resultado começa a acontecer. Você falou de acolhimento antes, né? Do jeito de atender, eu estava falando da parte de racionalização. Tudo que eu tenho feito na saúde é para racionalizar recursos e investir de forma equilibrada em todas as áreas, onde mais precisa. Porém, o secretário de saúde tem que gostar de gente. Ele tem que gostar de ser humano, ele tem que entrar na UPA, né? Eu falei que eu tinha, na outra vez que eu vim aqui, eu falei que tinha ido na UPA e em 6 meses eu tinha chorado 2 vezes na UPA. Eu chorei a 3ª agora com uma criancinha que morreu afogada. Se o secretário de saúde vai na UPA todo dia e fica desesperado, ele não serve para ser secretário. Mas se ele, uma vez ou outra, não se emocionar com uma situação de uma criança, de um idoso, ele também não serve para ser secretário. Tem que ter um equilíbrio nisso aí, tem que ter sensibilidade, tem que ter humanismo. Quando eu vou na UPA 3 vezes por dia, que eu trabalho do lado e ando lá no meio, é para entender a fila, para ver se o banheiro está sujo, para ver se a fila está gigantesca e tem que colocar mais um médico periodicamente. A gente faz estudos de fila toda semana da UPA para entender como que a gente não deixa de passar das 2 horas de espera. É para entender se os pacientes no quarto, a comida está boa, né, se está sendo bem atendido. E isso faz uma diferença, mas a minha ideia ali não é que eu faça isso todo dia e eu seja o agente único que vai fazer isso. É que eu mostre para os nossos funcionários, que são funcionários muito dedicados, a grande esmagadora maioria dos nossos funcionários, eles amam o que fazem, mas que eu mostre para eles que se o secretário tira um tempo dele para ir ali conversar com o familiar, todo mundo pode fazer isso. E como a gente tem um time muito, muito dedicado, acho que a gente está tendo uma onda a favor dessa humanização. Sendo que para mim a humanização em primeiro lugar é colocar mais gente para dentro do sistema de saúde. Então acho que essa pergunta de humanização de saúde mental, acho que está respondida, né? Exatamente. Próximo aí, secretário. Bom, acho que a gente tem pouco tempo ainda. Eu acho que a pergunta que todo mundo me faz sempre, né, é em relação ao hospital. Acho que é importante a gente falar um pouco desse tema. É o mais falado dos últimos... E lembrar que o hospital, isso aqui é a saúde da cidade, né? A gente vai dobrar o tamanho da saúde com o hospital. Mas não adianta a gente ter um hospital se o resto, as outras áreas não estiverem funcionando da maneira adequada. Então, tem esse olhar para o hospital e tem esse olhar para toda a saúde da cidade, de investimento, de reescrever
os protocolos clínicos da cidade para que a gente seja mais eficiente. Agora, o hospital é o nosso sonho, né? Eu, desde criança que eu lembro, quando lançou a pedra fundamental, em 88, pelo governador Ernesto Suécia, né? E a gente tem quando as conversas com o governador e com o secretário de saúde, eu sempre usei esse argumento, né? O hospital tem uma função clínica na cidade. A Baixada Santista tem um déficit de 1.400 leitos de hospital. Nosso hospital a gente conseguiu, estica daqui, puxa dali, chegar em 72 leitos para a cidade. É uma grande ajuda para a região. Tem uma função clínica importantíssima de você tratar o paciente aqui, de você não levar de ambulância até Santos. E tem uma função social que eu falei para o Tarcísio, para o governador e para o secretário. Senta comigo ali na porta de trás da UPA, uma tarde, para você ver uma família colocar um parente numa ambulância para ir para Santos. E essa família não tem dinheiro para visitar, não tem dinheiro para chegar lá, não tem dinheiro para comer ou para dormir num hotel para ver e visitar no dia seguinte. Então, tem uma função social muito grande. Um paciente internado na clínica médica, cardiologia, clínica médica geral, ele passa em média 6 dias no hospital e a família que mora aqui não tem condições de visitar. E é desesperador ver uma mãe, ver uma avó, ver um filho vendo o seu ente ali naquela ambulância indo embora, sem saber o que vai acontecer com ele, sem saber se vai conseguir visitar ele. Então, tem duas funções desse hospital. É a clínica, mas também é social. E isso a gente tem que se orgulhar. É importante que as pessoas entendam, e eu tenho sido muito questionado quanto, até usaram a palavra, o secretário mentiu em relação à abertura do hospital. Eu estou aqui desde o dia 1º de janeiro, todos os dias da minha vida eu trabalho para esse hospital acontecer. Só que o processo de você ocupar um hospital não é o mesmo de você ocupar, como foi falado outro dia aqui na Câmara, uma barraca de praia. O hospital é muito complexo. Primeiro você tem que entender qual que é a função assistencial desse hospital, o que ele vai resolver clinicamente, aonde a gente quer chegar com o hospital. E se você projetou o hospital em 88, depois em 95, depois em 2012, e o prédio ficou parado esse tempo todo, o governo anterior do Luiz Maurício conseguiu o recurso e terminou o prédio, o que era bom para a cidade há 20 anos atrás, talvez não funcione hoje. Essa população mudou, as técnicas e os equipamentos mudaram, então o que foi desenhado para um hospital há 20 anos atrás, necessariamente não é bom para hoje. Então a gente começou do zero em janeiro, com muito cuidado, muita responsabilidade, com o apoio da DRS4 lá em Santos, com o apoio do governo do estado. Não foram só conversas políticas para conseguir o dinheiro, isso foi importante. Eu fui 8 vezes na secretaria, fui 3 vezes no Palácio do Governo, mas teve um trabalho técnico e clínico que as pessoas não têm ideia do que é. Sim. Então a primeira fase que a gente teve foi entender e descrever, pôr no papel o que esse hospital vai fazer, clinicamente falando. Então vamos lá no hospital. A segunda fase, acho que eu não tenho nem apresentação do hospital aqui não. Eu tenho bastante coisa aqui, mas assim, a segunda fase do hospital era a gente realmente aprovar o recurso. E para aprovar o recurso é simples. É simples não, é complicado, porque a gente tinha que provar para o governo do estado o que a gente queria fazer, quais os equipamentos, e uma vez apalavrado, a gente teve uma tarefa muito grande. Tá? Quando a gente teve aquela... o governador em Santos, em junho, junho, dizendo que daria o dinheiro para Peruíbe, naquele mesmo dia, a equipe da secretaria me chamou ali naquela praça e falou: olha, as emoções começam agora. Vocês têm que preencher um documento para a gente, com tudo que vai ter dentro do hospital, com 3 orçamentos. Então, o equipamento mais caro do hospital é uma tomografia, que é um sonho, uma necessidade da cidade. Aí a gente tem ultrassom, a gente tem todo o equipamento, tem o raio-x, todos os equipamentos do centro cirúrgico, todos os equipamentos das UTIs, ventilador, respirador, desfibrilador, são os mais caros, mas tem a parte de autoclave, a parte de desinfecção do hospital, que é importantíssima, que custa caro. Você tem a parte de cozinha do hospital, você tem a parte de apoio à lavanderia do hospital, que a gente não vai lavar a roupa ali dentro, mas tem que ter um apoio, tem que ter um equipamento adequado para transportar roupa suja e roupa limpa. Então tudo isso é muito sério. E a gente tinha necessidade, não tem jeito, de conseguir todos os equipamentos do hospital, 3 orçamentos. Tá?
A nossa equipe não é tão grande na secretaria e eu acabei colocando a mão na massa várias vezes, muitas vezes, reuniões que a gente ficava até 11 horas da noite. Eu lembro que o último equipamento que a gente conseguiu o orçamento subir no sistema do governo do estado foi uma sexta-feira, 11 horas da noite, a gente saiu para comer pizza depois. Então assim, foi um trabalho gigantesco que demorou praticamente 2 meses para você fazer. São 480 equipamentos aproximadamente, vezes as quantidades, né? Você tem cama do hospital, uma cama pode ser de hospital, pode custar R$800, uma cama de hospital pode custar R$14.000, né? A gente tem dinheiro para colocar a cama de R$16.000 no Peruíbe? Não tem. Nossa população merece uma cama de R$800? Também não merece. Então a gente foi buscar para a nossa realidade e para aquilo que nossa população merece, o que era viável financeiramente. Então hoje a gente tem no sistema do governo do estado, aprovado pelo secretário de saúde do estado, todos os equipamentos serão comprados com 3 orçamentos. Aí vem a próxima fase do hospital, que é importante, que é a fase de custeio. Quem vai pagar a conta mensal do hospital? Novamente, né, a gente primeiro falar do investimento. Os 16 milhões foram aprovados pelo governo do estado. Não é o governador que aprova, ele recebe um parecer técnico de uma equipe gigantesca que faz isso todos os dias para vários hospitais do estado, em que o estado põe dinheiro. Essa ida, foram várias idas e voltas, corrige isso, arruma aquilo, porque eles têm expertise, eles fazem isso todo dia. A gente fez a primeira vez na cidade. Com isso aprovado, o governador deu ok, assinou o contrato e o dinheiro está na conta. Próximo passo, que é um trabalho exatamente igual, é o custeio. Tudo que vai gastar no hospital: água, luz, segurança, lavanderia, os kits de cirurgia, o que você vai gastar de insumo, de medicamento. Tudo isso também a gente teve que fazer uma lista gigantesca e conseguir 3 orçamentos. Mão de obra, 3 salários de enfermeiros, de UTI. A gente foi buscar salários em Santos, Praia Grande, Bertioga. Tudo que a gente tem de custeio, 3 exemplos de custo. Tudo isso no sistema. Imagina o trabalho que deu. Foram 2 meses fazendo isso. Então as pessoas imaginam, tá demorando demais, incompetência, falta de compromisso. Enrolando, tá. Imagina, a gente vai gastar nesse hospital provavelmente uns 3 milhões e 800, 4 milhões por mês. O governo do estado já nos garantiu 3.200, o resto vem do orçamento da cidade, né? Mas esse dinheiro, para o governo do estado dar esse dinheiro para a gente tem que fazer um relatório com tudo que vai ser gasto e validado por eles. E quando a gente mandou agora na Câmara Municipal, quarta-feira, eu agradeço os vereadores por terem aprovado esse projeto. O que vocês aprovaram no projeto que a gente mandou, dos 16 milhões, está esse documento que tem os 3 orçamentos. Então, na hora de comprar esses equipamentos, a gente já sabe o que a gente quer. Tem tomógrafo que custa R$1,5 milhão, tem tomógrafo de 4 milhões. Tem ultrassom que custa R$90 mil, R$60 mil, e ultrassom que custa R$700 mil. De novo, igual a história da cama. Eu preciso colocar o ultrassom mais caro na cidade? Não. Minha população merece o ultrassom mais barato? Também não. Ela merece aquilo que é adequado para a nossa necessidade, que não é nem o mais caro nem o mais barato. Isso já está. E quando a Câmara aprovou na quarta-feira esse projeto, ela aprovou o projeto inteiro. Então quem clicar ali e abrir o projeto vai ver todos os equipamentos e os 3 orçamentos que a gente fez. Então não é um negócio feito de qualquer jeito, sem estudo técnico. A diferença é que nós não temos um quadro gigantesco na prefeitura hoje de funcionários, né? Eu não posso tirar uma enfermeira que está atendendo na UPA para me ajudar a fazer esse trabalho. E esse secretário, e tenho orgulho disso, eu pus a mão na massa. Então o que foi aprovado na Câmara, quem clicou ali e abriu, viu o que a gente vai comprar e quais os 3 orçamentos que a gente conseguiu. A partir de agora, vai a parte do custeio, a mesma coisa. A gente já submeteu todos os itens da conta d'água ao pacote de gás que vai ter no hospital, 3 orçamentos. Ao salário da enfermeira, ao salário do controlador de acesso, 3 orçamentos. Para que o governo do estado valide, aprove e assine o contrato de custeio. Então tudo isso é feito de forma transparente, no site do governo do estado. Na hora de fazer a compra agora, e é a próxima fase do hospital. Fala com a Tata ali, que só interrompendo aqui, que vai final já. Tá. A gente está numa fase nesse momento de validação desse custeio pelo governo do estado, já foi submetido. É um
time técnico lá de São Paulo, da Secretaria, que vai fazer essa avaliação. Eles podem devolver ok para a gente, mas podem devolver com algumas alterações. Faz parte do processo, não se monta hospital sem tomar esse cuidado técnico. A partir daí, vamos por 2 caminhos. Né? Pode só olhar para lá, para... A gente... Agora você está falando só para a câmera. A partir daí, a gente vai por 2 caminhos, que é importante que a população saiba. Incompetência, demorando, estão mentindo. Não. A gente tem um processo muito longo, e tem um procurador aqui na mesa que conhece a lei. A cidade tem uma lei para a OS. O Estado, que é quem vai pagar 99% do investimento e 90 e poucos por cento do custeio, vai pagar essa conta. Ele recomenda que a gente faça através de OS, uma organização social ligada a grandes hospitais, geralmente de São Paulo, mas de outros lugares, que tenha experiência em gerir um hospital desse. Né? Essa OS vai contratar todos os funcionários e vai contratar todos os serviços necessários. E também é um modelo que o governo do estado recomenda que a gente faça a compra através da OS. Isso é autorizado no sistema pelo governador, pelo secretário. Não é uma escolha só nossa, isso é pactuado com o estado. E por que essa compra via OS? Porque imagina a prefeitura fazer 400 licitações. Quero uma dúvida, secretário. Quem vai fazer? Aprovamos e aí surgiram algumas perguntas até no site nosso da Câmara. Quem vai fazer essa compra? Então é a OS. É a OS que vai fazer. Quem conhece do assunto, isso aqui é público. A nova lei de licitação. O dinheiro vai ser passado para a OS e a OS vai gerir. Ela vai comprar os equipamentos baseados nesses orçamentos aprovados no site do governo do estado. Então, o tomógrafo, já tem 3 orçamentos lá. O que a OS vai fazer é negociar um preço abaixo do que tem ali. Perfeito. Na negociação. Se fosse uma licitação, é a mesma coisa. 3, 4 empresas entrariam na licitação. Perfeito. E o menor preço dentro da especificação técnica necessária, que não é o tomógrafo mais caro, nem o mais barato, é o que a gente precisa. Sim. E seria feita a mesma coisa, uma concorrência. O patrimônio desses itens é da cidade, não é da OS. Tá? Quando ela for embora daqui, os equipamentos são nossos. Sim. E a compra, imagina, quem conhece a nova lei de licitações sabe que cada processo de compra bem feito e bem auditado pela cidade da maneira correta, honesta, ele demora 3, 4 meses para comprar um pneu de carro, para comprar óleo para pôr no carro. E muitas vezes a empresa que perde tem o direito por lei de questionar, recorrer, porque ela entendeu que o processo foi mal feito. Isso faz parte do processo. Agora imaginem a gente comprar, 400 e poucos processos licitatórios para ocupar o hospital. Seriam 3 anos, né? Então, o governo do estado autoriza e recomenda que faça dessa forma. Sim. Os 3 orçamentos já existem, estão... Quando o vereador votou a favor da lei, na quarta-feira passada, da inclusão disso da ficha orçamentária, o processo contém todo esse histórico do hospital, o que ele vai fazer, esses itens dos orçamentos, então, tudo transparente, é só abrir ali, todo vereador tem acesso, todo cidadão tem acesso. E na hora de comprar, a gente vai ter uma comissão fiscalizadora, que a gente só vai liberar o dinheiro quando a gente tiver ali a indicação do item que vai ser comprado, e não vai ser 16 milhões a conta da OS. Eu vou comprar o tomógrafo, cadê o orçamento? Qual que é? A gente vai opinar, vai falar, quer esse, não quer esse serve, esse não serve. Essa marca é boa, essa marca não é boa. Os técnicos vão... Exatamente. Da Secretaria de Saúde. E a gente, nossa comissão vai dizer, é esse ou é aquele, baseado no preço que for, no que já foi feito tecnicamente antes. Sim. Tá? E agora o próximo passo, além disso, a gente tem que contratar o OS. Então, contratar o OS é um processo longo. Posso fazer uma pergunta da OS, claro. Secretário? O que foi feito agora, aqui na cidade, que vocês estão fazendo? Primeiro, não sei se, o nome exato, uma pré-seleção, como é que Qualificação. Qualificação. Pela primeira vez na história de Peruíbe, pela primeira vez, tá? Teve essa qualificação da OS da Saúde. Isso acho que foi um passo muito importante, né? Fala um pouco dessa parte aí, secretário, porque às vezes tem alguma dúvida. Sim. E as qualificadas, quando irá publicar no DOM? Você tem previsão disso aí? Como que vai ser feito isso, né? Foi um passo assim muito grande, qualificar e depois
acontecer a licitação? Honestamente, né, eu saí de Peruíbe há um tempo atrás para ir embora trabalhar e voltei agora, então eu não sei o que aconteceu em termos das OS no passado, só que a primeira vez pode ser, mas a lei da cidade exige... A lei da cidade exige uma qualificação de OS. Em junho a gente tinha uma OS qualificada e a gente, quando liberou ali o contrato com o governo, a gente entendeu, pela nossa lei, que a gente poderia qualificar mais OS. Então a gente fez o chamamento, na verdade a gente divulgou que a gente faria esse chamamento de OS para qualificação, que é um primeiro momento em que os documentos das empresas são analisados, porque aparece empresa de laboratório, aparece empresa de serviço de RH médico, aparece de tudo, então a gente tem que qualificar. Isso é uma lei municipal que a gente está cumprindo. Vieram 26 OS e foram qualificadas 19. As 19 estão aptas a participar do processo. Deve ser divulgado isso no Diário Oficial do município nos próximos dias. É um decreto, eu não sei como que é o nome que o prefeito faz para divulgar quais são as OS. E na sequência, né, a gente já submeteu o plano de custeio para o governo do estado. Com o ok do governo do estado, a gente divulga o chamamento das OS. O que é o chamamento? A gente vai dar um tempo para as OS conhecerem a estrutura do hospital, conhecerem um plano assistencial, ou seja, o que eu quero fazer naquele hospital. Eu quero operar nariz, eu quero operar dedo, né, dando um exemplo aqui, e com esse conhecimento apresentarem uma proposta técnica para a gente e uma proposta de preço. A gente coloca ali um preço máximo e as propostas elas são avaliadas do ponto de vista técnico e vão ganhando pontuações, né, e perdendo pontuações também. Então, se a gente colocou a barra bem alta para ter OS de qualidade, então se ela oferece algumas coisas, ela ganha mais pontos, se ela não oferece outras, ela perde ponto. Tem todo um processo que é divulgado no edital, isso é público, todo mundo vai poder ver. E também tem a questão financeira, né? Tem um peso para a parte financeira, que a gente quer gastar menos para a cidade economizar, né? Mas também tem uma questão técnica. Não posso pegar uma OS que tem um custo ali para a cidade baratinho e que oferece serviço ruim. Nem posso colocar uma OS que tem um custo muito alto que eu não consigo pagar a conta. Tem que ter equilíbrio sempre. Tudo isso é público, tudo isso é transparente, tudo isso aí todo mundo tem acesso, qualquer cidadão tem acesso. Sim. E a partir de agora, com a aprovação do governo do estado do plano de custeio, a gente divulga o chamamento. A lei nos obriga a esperar 35 dias para que as empresas entendam, façam suas propostas. Quando a gente fecha, tem as análises dessas propostas, a pontuação por uma comissão. Lembrando que a comissão de qualificação é uma, comissão de escolha da OS é outra. E isso é divulgado publicamente. As OS eventualmente perdedoras vão olhar esse processo e podem sim ou não, pela lei, contestar esse resultado. Faz parte de qualquer processo licitatório. Aqui não é um processo licitatório, é um processo de chamamento público. E aí, a partir disso, com as razões e contra-razões, a prefeitura ela diz por que ela tomou essa decisão para cá ou para lá. Faz parte do processo, tudo transparente. A OS escolhida, uma vez escolhida, ela assina um contrato, ela tem que seguir dois caminhos. Comprar os equipamentos que estão no projeto. Ela não pode comprar um parafuso a mais do que está naquele documento do governo do estado. E contratar o RH, que são as pessoas que vão trabalhar no hospital. Contratou o RH, treinou o RH, a gente começa a fazer testes no hospital e abrir o hospital para ele funcionar. Esse processo, se a gente tiver um processo licitatório de chamamento tranquilo, ele é mais curto. Se tiver muita contestação, ele aumenta um pouquinho. Então, por isso que não é o secretário que determina a data de inauguração. É um processo determinado por lei, que a gente tem nossas dificuldades e demoras para você conseguir. As leis hoje são rigorosas, orçamentos. Então, tudo isso é construído. Eu estava lendo ali o projeto do trem Santos-São Paulo, que vai sair. Em 2000, o edital vai ser... O governo já está dizendo agora, todo o projeto, se vai ser via Mongaguá, se vai ser via Imigrantes, via Paranapiacaba, mas uma coisa está certo ali. O edital de chamamento sai no final de 2027. Nossa. Então, você não faz um trem que vai custar 15 bilhões em 3 meses. Você não faz um hospital que vai custar para a gente, no total, somando todas as fases. Do prédio foi construído pelo governo anterior, com investimento de quase 30 milhões. Agora com investimento de 16 milhões, mais algumas coisas que não fazem parte do escopo do estado, tipo lixeirinha, escadinha, coisas pequenininhas que a cidade tem que comprar. Não se faz investimento desse em 3 meses de qualquer jeito. O não fazer de qualquer jeito garante minimamente a lisura
do processo, a transparência do processo. Então, todos nós, né, eu não sou filho de Peruíbe, mas eu fui criado em Peruíbe, eu amo essa cidade e eu sempre sonhei em ter um hospital aqui, para que minha avó, que já se foi, pudesse ter usado, meu avô, mas infelizmente não deu tempo. Tá próximo, tá perto, e fazer esse processo com calma, com equilíbrio, com correção, ele pode demorar